Deus, Senhor. Aleluia. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias. Para baixar um pouquinho o corredor aqui. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler uma outra palavra antes dessa. A nossa base vai ser aqui. Pode levantar um pouquinho no fundo. 2 Samuel, capítulo 9. Os que todos acharam. Todos acharam? Amém. Antigo Testamento, 2 Samuel 9, 1. Mas a base para a nossa mensagem está lá no livro de Neemias. Os irmãos vão entender. Lá no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, não precisa abrir. Na parte B do versículo diz: o nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Aleluia. Agora nós vamos lá para 2 Samuel 1:9. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça de benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até aqui. Aleluia. Fecha teus olhos esta noite. Querido Deus, amado Pai, eis aqui a tua palavra. A tua palavra que muda, a tua palavra que transforma. A tua palavra, Pai amado, que transforma a maldição em bênção. Que transforma aquilo que está errado, Pai amado, nos teus propósitos. Que faz, Pai amado, aquilo que é impossível para nós ser possível a Ti, pois Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele Deus que jamais esquece uma aliança com o Filho Seu. Tu és aquele que cumpre cada promessa, pois sabemos que Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Tu és um Deus, és um Deus de promessa, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Filho de Deus. Quantos de nós aqui podemos dizer que somos filhos de Deus? Quando nós aceitamos Jesus e dizemos para Ele que Ele é o nosso único, total e suficiente Salvador. E quando nós entendemos o propósito de descer as águas do batismo e nos entregar, nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos algumas circunstâncias, alguns acontecimentos das nossas vidas. E essa passagem aqui ela nos fala sobre Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Era uma criança que por sucessão ele seria rei, porque o Jonatas era o filho mais velho. Quando Saul morresse, pela sucessão seria ele o rei, e consequentemente o seu filho herdaria o trono também. Mas conforme o andar de Saul,
perdeu a graça de Deus. Saul foi um homem escolhido por Deus, mas ele perdeu a graça. Ele se fez perder aquilo que Deus tinha dado para ele. E aquilo que ele perdeu, pelas suas escolhas, a família inteira pereceu. Muitas vezes, pelas nossas escolhas, a nossa descendência perece. Quando Jonatas, eles estavam em luta, e lá o exército matou todos os filhos de Saul, e Saul tirou a própria vida. Quando essa notícia chegou até o palácio, todos que estavam lá fugiram. E na fuga, a ama que cuidava de Mefibosete deixou ele cair, e ele foi atropelado, e foram quebradas as duas pernas da criança. Hoje em dia, se tu quebra uma perna, tu vai no posto, eles te engessam, também. Mas naquela época não existia isso. E a criança se criou com as pernas tortas. Só que por medo de represália, a babá dele levou ele para Lodebar. Que lugar é esse, pastor? Lodebar, ela é composta por duas palavras. Lo, que quer dizer não, e Debar, não existir. Quem ia para Lodebar era quem queria fugir do mundo. Quem ia para Lodebar era quem queria se esconder de algo ou fugir de alguma coisa. É como muitas vezes hoje, quando vem todas os presos fortes da cadeia, e se esconder em algum lugar, é como se fosse um local onde ninguém, era um local muito abençoado, era um local onde as pessoas iam para lá, era um local de miséria, um local de fome. Lodebar, não existir, não falar, não se expressar. Ele foi para lá como se não existisse mais. E em seguida Davi assumiu o trono. E nesse meio tempo, o menino cresceu. O menino cresceu. E a palavra Mefibosete significa destruidor da vergonha. Um nome forte. Destruidor da vergonha. Mas onde é que eu quero chegar? Que Deus transforma toda maldição em bênção. Não importa o que haja na tua vida, Deus, Ele transforma. Esse menino cresceu no meio da pobreza, mendigando. Mas eu imagino assim, aquela criança, ela foi criada dentro do palácio, com tudo do bom e do melhor. E de uma hora para outra, ele estava lá mendigando. Estava lá, muitas vezes não tendo o que comer. Muitas vezes não é diferente das nossas vidas. Nós temos a casa do Pai, a gente tem. O Pai nos fornece tudo. Mas de uma hora para outra, existe algo que acontece e a gente perde. E esse menino, ele cresceu se sentindo desprezado. Aquele menino cresceu achando que na vida dele nada mais fazia sentido. Porque ele cresceu achando que ele tinha tudo. E naquele momento, ele estava no nada. Quantas vezes a gente se sente assim? Uma hora lá em cima. E daqui a pouco a gente se sente tão desprezado, tão humilhado. Mas eu vou te dizer assim, a aliança que Deus faz, homem nenhum pode quebrar. Davi e Jonatas eram dois melhores amigos. E quando eles ainda eram jovens, eles fizeram um pacto entre eles. E todo pacto que tu faz, toda aliança que tu faz com o homem, tu faz com Deus também. E aqueles dois jovens fizeram um pacto, que se acontecesse algo com algum deles, o outro cuidaria da sua família. Se acontecesse algo com Davi, Jonatas cuidaria da família dele. E vice-versa.
toda promessa que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E Davi, já rei, um dia Deus traz a lembrança dele, a aliança que ele fez com Jonas. A aliança que Deus faz, meu irmão, ninguém quebra. Tu pode passar pela luta, tu pode passar pela tribulação. Muitos podem olhar para ti e dizer assim: agora tu está acabado. Mas quem dá o veredito final sempre é o Senhor Jesus. E Deus fez vir a memória de Davi a aliança. E Davi chama Ziba, porque Ziba era servo de Saul. Existe alguém da casa de Saul em que eu possa abençoar? E Davi manda chamar a Mefibosete. Mefibosete, príncipe por herança, aleijado. Essa condição muitas vezes trouxe, eu creio que trouxe para dentro dele um desgosto, tentou oprimir, porque é isso que o diabo faz nas nossas vidas. Porque o diabo sabe a promessa que Deus tem na tua vida. O diabo sabe aquilo que tu tinha por herança na tua vida. Então ele vai tentar te oprimir, ele vai tentar te apertar, ele vai tentar te sufocar, para que tu fique lá naquele canto, assim como o Mefibosete. E é isso que o inimigo quer na tua vida. Que tu seja um derrotado, que tu comece a mendigar as coisas. Ai, pastor, mas eu tenho minha casa, sim, mas muitas vezes nós mendigamos uma atenção, um carinho, muitas vezes mendigamos a atenção das pessoas lá fora. Mas nunca esquece de onde tu saiu. Nunca esquece de quem te chamou. Nunca esquece de quem te disse que tu era um eleito, que tu era geração eleita, sacerdócio real. Ele te chamou. Mefibosete, ele era o escolhido, porque o nome dele já trazia isso, um destruidor da vergonha. Quantos Mefibosetes tem aqui hoje? Para destruir a vergonha do passado e exaltar a aliança de Deus hoje sobre a tua vida. E Deus, Ele honra sim, mas é no momento dele, na hora dele, e não no nosso. Muitas vezes nós fazemos planos, mas quem dá o veredito final é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Deus tomou para si. Deus tornou uma maldição essa. Mefibosete tinha tomado para si aquela maldição. Será que hoje, por muitas vezes, a gente não toma uma maldição para nós? Será que às vezes a gente diz: ai, como eu sofro, ai, como eu sofro? Meu irmão, quem te chamou é o dono do mundo. Quem te chamou é o dono. Quem te chamou é rei. E se Deus é rei, se Jesus Cristo é o nosso rei, Ele é aquele que veio para nos libertar. Se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tu não é um pobre coitado, não. Tu não é um mendigo. Tu é um príncipe por herança. Mefibosete estava lá, mas Deus fez Davi lembrar, porque Deus tinha promessa na vida de Mefibosete. Deus tinha promessa na vida dele. E Davi, por amor de Jonas, diz para ele: vai lá e traz ele a minha presença. Vai lá e busca ele. Às vezes o que nós temos que nos lembrar é que Deus nos chama todos os dias para estar na presença dele. Deus nos chama todos os dias para nos achegarmos a Ele. Deus nos chama todos os dias para receber aquilo que é nosso por herança. Às vezes tu não pode não estar entendendo o porquê da luta na tua vida, mas nós cremos que Deus é maior para transformar toda a maldição que está sobre a tua vida em bênção. Ele vai transformar. Ele vai mudar. Quando Davi manda para Ziba, vai lá e manda ele vir, vai lá e traz ele.
Imagine Mefibosete lá no meio de Lodebar, mendigando. E daqui a pouco, quando ele vê, vem a carruagem do rei entrando naquele lugar de maldição. Não importa onde tu estejas, não importa o que tu estejas vivendo, no tempo certo, Deus vai te exaltar e as bênçãos te seguirão. A bênção de Deus vai vir sobre a tua vida, a bênção de Deus vai te alcançar, porque a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Amém. E Deus manda chamar a Mefibosete através do rei Davi. E quando Mefibosete chega, eu creio que quando Mefibosete viu a carruagem do rei vindo, deve ter pensado: o rei me chamou para me matar, o rei me chamou para acabar com a minha vida, porque eu fui o único que sobrou da descendência do meu avô. Mas as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida. Aleluia. O carruagem do rei veio e diz: o rei manda te chamar. E eu te digo assim nessa noite: Deus, o rei manda te chamar. Amém. O rei te chama para uma vida diferente. O rei te chama para um novo posicionamento. O Senhor te chama para cumprir as promessas da tua vida. E Mefibosete sai de Lodebar e vai até o palácio. E lá o rei chama ele. E quando Mefibosete chega, glórias a Deus. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Amém. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Por muitas vezes a gente vive tanto na luta, tanto na escassez, que a gente não se acha merecedor daquilo que Deus começa a fazer na nossa vida. Se a gente começar a olhar, Deus está nos abençoando, mas nós não conseguimos enxergar a bênção, porque a gente está tão focado no Lodebar. A gente começa a focar no problema, a gente começa a focar na nossa enfermidade, mas esquecemos de olhar o que Deus tem feito. E eu digo para vocês que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Grandes coisas tem feito Deus. Mas Mefibosete viveu tantos anos mendigando, que chegou no tempo em que ele recebeu a bênção. Ele se achava como um cachorro morto. Ele se achava como um pobre coitado. Mas ele estava na presença do rei. E o rei te chama para entrar na presença dele. O rei te chama para te entregar aquilo que é teu por herança, aquilo que é teu por promessa, aquilo que ele te disse que ele te daria. E quantas coisas Deus já te prometeu na tua vida. Mas nós temos que parar de olhar para o problema e focar na bênção. Porque a bênção é muito maior do que aquilo que está acontecendo. É muito maior usar, não aceitar, meus irmãos. Mefibosete, ele já tinha na cabeça dele que ele não merecia. Não aceitar o que muitas vezes vem no nosso pensamento. Não aceitar as investidas do inimigo e dizer: não, eu estou firme. Vai ser difícil? Vai. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Acredita, creia. E quanto mais nós não acreditarmos naquilo que Deus já te deu, mais a bênção se afasta das nossas mãos. Mais se afasta de nós. Temos que crer que quando
quando Davi assumiu o trono, se Mefibosete fosse até lá e se apresentasse a ele, eu sou filho de Jonatas, vocês acham que Davi não teria abençoado a ele? Davi teria abraçado ele, mas ele preferiu viver onde ele estava. Por quê? Porque era confortável. Glória a Deus, é verdade. Ele estava acostumado naquela vidinha. E muitas vezes nas nossas vidas as bênçãos não acontecem porque a gente se acostuma a viver do nosso jeito, da nossa maneira, e esquecemos que Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela não volta atrás. E as bênçãos te seguirão. Aleluia. As bênçãos te seguirão. E eu posso dizer para os irmãos que nós somos um exemplo vivo. Eu e André. A André está passando por lutas, tá? Mas eu vou dizer para vocês que em meio a todas as lutas, Deus tem nos abençoado. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Nesse próprio final de semana, eu vou dizer para vocês, aconteceram coisas que se a gente começar a olhar, gente, não tem nem como explicar. Glória a Deus. Porque o que acontece? Muitas vezes Deus precisa levantar uma luta para te mostrar que tu precisa. Às vezes a gente acha, eu não preciso de ninguém. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Há muitos anos atrás nós trabalhávamos numa empresa, eu e André. E quando nós saímos de lá, nós literalmente, como disse, saímos com uma mão na frente e outra atrás. Saímos de lá sem nada. Nós trabalhamos por conta. Com toda essa luta que a André passou, eu vejo a mão de Deus todos os dias sobre a vida dela. Porque pessoas esperam mais de 6 meses por uma consulta. Ela conseguiu diagnosticar, operar em menos de 60 dias. Aleluia. Glória a Deus. E alguns dos novos que tinham no dossiê ainda sumiram. Amém. Deus transformou novos essa liderança. Amém. Deus transformou e Ele transforma. E nesse momento, enquanto a André estava lá, a nossa ex-chefe ligou para a André. E quando ela ligou para a André, pelo telefone sentiu que Deus estava falando com ela. E ela falou para a André, nós vamos doar para vocês um colchão. Eles trabalham com aqueles colchões magnéticos, com massagem, tudo. Esse colchão, o valor de mercado dele é 12 mil reais. Glória a Deus. 12 mil reais o valor do colchão desse. Nós vamos doar um para vocês. Aí vocês façam o que vocês quiserem. Glória a Deus. Rife, venda, para ajudar nas despesas do André. Aleluia. Todos sabem, que nem o senhor já vai saber mais tempo, nós temos um outro carro na garagem. Comprei faz uns quase 3 anos ali. E o meu sobrinho vendeu esse carro por 500 reais por mês. Sem juros, sem nada. E ontem nós fomos lá buscar o colchão. E quando esse colchão chegou, a André para mim, nem que o teu sobrinho podia querer esse colchão para ajudar no pagamento do carro, né? Eu digo, isso papai, eu já tinha pensado nisso. Acho que ele não vai querer oferecer. Glória a Deus, Senhor. Daí eu falei com ele, claro, para me pegar 12 mil reais no colchão, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí eu liguei para ele e disse, Júnior, deixa eu fazer uma proposta. Eu estou te devendo do carro ainda. Eu paguei 17 mil, estava devendo tranquilamente uns 15 mil do carro ainda. Eu tenho um colchão, esse colchão vale 12 mil. Tu aceita, mandei as fotos, tudo para ele. Tu aceita? Aí ele me mandou um áudio, tio, eu nunca pensei, nunca nem imaginei, mas o que tu pensa? Eu mandei um outro áudio para ele. Mas colchão vale 12, mas me faz uma proposta. Eu disse, tio, eu te dou 8 mil pelo colchão e tu me dá mais tanto dinheiro. Daí ele me mandou uma mensagem. Tio, eu realmente nunca imaginei comprar isso. Mas eu faço assim, eu pego o teu colchão por 10 mil. E tu me dá mais 4 mil.
Não precisa mais pagar o carro agora. Oh, Deus. O dia que tu puder, tu me dá mais 4 Glória a mil reais. Deus. Aleluia. No teu tempo, na hora que tu puder. Não paga mais nada com a tijolo, tá? Em nome de Jesus. Eu pego o colchão. Eu falei, eu ainda botei no áudio assim, se quisesse me pagar 8 mil, eu vou te dar 10 pelo colchão. Aleluia, Senhor. E Deus transforma Glória a Deus. É verdade. toda maldição nessa. É. Aleluia. Quando nós saímos lá da empresa, né? Nós saímos tristes. Saímos tristes, sim. Mas em lugar de vergonha, Deus derrama tudo em nós. Aleluia. No tempo certo, Deus te exalta. No tempo certo, Deus prepara todas as coisas. É. Amém. Agora o carro está ali, o carro é nosso. Amém. Aqui está. Quando eu puder, eu dou os outros carros para ele. Glória a Deus, Senhor. E Deus transforma tudo aquilo. Às vezes a gente não entende. Mas foi através da luta que a Andréia começou a passar. E Deus moveu tudo no redor É. para nos abençoar novamente. Glória a Deus. Para transformar Aleluia. aquilo que hoje era tristeza muitas vezes para nós. Para mostrar, eu estou com vocês. Amém. Eu estou contigo. Verdade. E às vezes nós só precisamos entender que não importa onde tu estejas, não importa se tu estejas hoje numa cama de hospital, se tu estejas no meio do nada, sem condições para nada. Deus, Ele vem É. na hora certa, no momento Verdade. certo, Glória a e Deus. transforma tudo aquilo que um dia foi vergonha na tua vida É. em dupla honra. Amém. Aleluia. Glória a Em dupla honra, Deus vai transformar. Deus. Mefibosete passou pela vergonha de ter sido neto do rei e teve que morar em Lodebar. Imagine quando ele chegou lá. Ah, eu sou filho, sou neto de Saul. E as outras crianças de repente caçoavam. Esse tem um bichinho que é malvado, é criança, né? Imagine quando ele chegou lá. Mas ele viveu com essa vergonha. Mas o nome dele carregava uma promessa. Destruidor da vergonha. E Deus vai destruir toda a vergonha que tu passou na tua vida. Oh, glória a Deus. Porque tu tem uma promessa. Tu tem uma promessa. Lodebar sobre a tua vida. Nunca mais. Amém. Oh, Deus E Pai. está chegando o tempo das bênçãos se cumprir na tua Oh, vida. glória a Deus, Senhor. Desde que nós entendamos que é Deus que vai fazer. É. É Deus que vai cumprir, é Deus que vai mover as situações. Se nós estivermos na presença do rei, Mefibosete precisou sair da onde ele estava para entrar na presença do rei, para ser abençoado. Hoje o que nós precisamos para ser abençoado é sair da nossa zona de conforto e nos prostrar na presença do rei, Aleluia. para ele vir te abençoar e te entregar a tua bênção. A bênção muitas vezes está um palmo de distância. É. Glória a Deus. Mas nós precisamos sair do nosso Lodebar, da nossa terra de esquecimento, do nosso lugar de vergonha. E nós saímos muitas vezes da casca que nós mesmos nos colocamos. É verdade. Mefibosete precisou sair de lá. O rei mandou chamar, mas ele precisou sair. Levanta-te, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Aleluia. Que nós precisamos muitas vezes engolir a nossa vergonha, engolir o nosso orgulho e sair do Lodebar que nos prende, É verdade. no Lodebar da culpa, Deus, Senhor. no Lodebar da soberba, no Lodebar da apostasia, Glória a Deus, Senhor. É verdade. e sair de lá, sair desse lugar de nada e nos prostrar na presença do Rei. É. Aleluia. Tomar uma atitude, Glória a Deus. parar de olhar para a luta e começar a focar na promessa. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mefibosete se sentia como um cachorro morto, algo sem valor. Mas se tu está recebendo pedrada na tua vida até hoje, é porque tu não é um cachorro morto. É, glória a Porque Deus. ninguém atira pedra no cachorro. Glória a Deus, Senhor. Ninguém ataca um cachorro morto. É.
E se o rei mandou te chamar, é porque ele manda te dizer: eu vou te devolver tudo aquilo que é. Amém. Eu vou te entregar nas tuas mãos aquilo que eu te prometi. Eu vou fazer na tua vida prosperar, porque a aliança que eu tenho contigo, essa ninguém pode quebrar. Aleluia. Amém? Deus, aleluia. Coloca de pé. Oh Deus, aleluia.